descobrir que Uma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. Gwynblade. Podemos conversar? Jen e eu fomos para a Ilha Ringa. Ah! Descobriu alguma coisa? Ciri veio através de Lofoten. Ela estava ferida quando chegou. Aldeões cuidaram dela até melhorar. A caçada selvagem estava no encalço dela. Seguiu até lá. Ciri conseguiu escapar, mas os aldeões... Eu sei. Não precisa terminar. Eu falei depois com aqueles que sobreviveram. Basta dizer que Ciri teve sorte em escapar. Acredito que vai encontrá-la em breve. Foi promovido para Hierofante? Parabéns. Te agradeço. O Círculo de Skellig me escolheu 3 anos atrás, mais ou menos na mesma época que as velhas disputas entre os clãs estavam reacendendo. O trabalho tem sido principalmente política, então. Sim, mas eu não ligo. Desde tempos imemoriais, os druidas vagaram entre os clãs, mantendo rixas eternas sob controle. Nos importamos com o equilíbrio, o contrapeso de todas as coisas, e não só com as populações de truta nos riachos. Temos sorte pelos burgomestres sempre nos valorizarem como conselheiro. A guerra. Estou curioso para saber sua opinião. Bem, eu acredito que Emhyr escolheu uma péssima hora para declará-la. É difícil achar melhor ao meu ver. Uma confusão no norte. O norte é fraco, é verdade. Mas mesmo aqui, tivemos rumores de sofrimento e revolta dentro do Império. Radovid é um louco, mas é inteligente. Ele certamente tirará vantagem disso. Você por acaso joga Gwent? Sem dúvida. Já faz anos que montei meu primeiro baralho lá em Sintra. Acabei ensinando o jogo para metade de Skellig. Por que a pergunta? Está a fim de jogar? Claro, será um prazer jogar com você.
Incrível! Meus parabéns. Você tem um baralho bom, mas ele poderia ficar ainda melhor. Tome, fique com esta carta. Obrigado. Tem jeito pra coisa. Tanto que deveria desafiar Crack. Eu dei a ele um baralho, introduzi ele ao jogo, mas o pupilo superou seu mestre. Há também o Gremist, um sujeito vil, mas inegavelmente talentoso. Algo que eu sempre me perguntei é o que vocês bruxos vão fazer. Mestre Geralt, um guarda te viu da torre. Me enviaram para abrir o portão. Por que estava fechado? Essa é a famosa hospitalidade de Skellig? Não. É tradição. Depois do banquete, os burgomestres vão escolher o rei. Então, as portas devem ficar fechadas. Somente os filhos e filhas de Skellig podem ficar no castelo. O Crack abriu uma exceção só pra mim? Todos sabem o que você fez por Ceres e Rialmar. Hoje, você é um de nós. Venha. O Crack espera. Cuidado onde pisa! Ai! Eu tenho tanto direito quanto você. E eu esperava que você me apoiasse, não cutucasse meus aliados. Se um Ancrate colocar a coroa, será... Deve ser você, porque você tem pelo crescendo no queixo, hein? Mostre um pouco do seu próprio pelo e os burgomestres talvez te deem ouvidos. Quer que eu arrebente a sua cara? Lembre-se, eu que continuei em pé da última vez que nossos punhos se cruzaram. Ah, é? Então você vai lutar contra os Vildcars comigo? Imagino quem vai se sair melhor. Você ou Rialmar, o matador de gigantes. Ah! Para com essa ostentação de merda! Ceres? Hey! Ah, merda! Péssimo jeito de se lidar com isso. Acha que eu não sei? Mas você viu ela é tão... Teimosa, feroz, cabeça de mula, não dá ouvidos a ninguém. Exatamente! Verdade, Arnvald. Eu e Ceres somos quase gêmeos nesse quesito. Não vejo o Crack. Ele está falando com os burgomestres? Não, foi pro quarto. Pra preparar sua prometida recompensa, sem dúvida. Se estiver disposto, bruxo, talvez gostaria de trocar socos com os Vildcars? Soltar as juntas após sua jornada? Talvez mais tarde. Não se quebre. Respeito, bruxo. Aos amigos mostramos o coração. Dava pra ouvir o navio dos mais cavaleiros alegres. Saudações, Birna. O banquete não está do seu gosto? Isso não é nenhum banquete. É um mercado de fazendeiros, onde votos são comprados e vendidos como peles de ovelhas. Svanhig não vai competir pelo apoio? O filho de Bran não irá negociar por uma coroa que é sua por direito. Até onde eu sei, a coroa vai para o pretendente que ganha a maioria dos votos. Essa é a tradição. Mas nem todas as tradições são boas. O cuidado com as ilhas deveria ser confiado a uma única família. Imagino que você tem uma família específica em mente. É claro. Bran foi o melhor rei que Skellig teve em séculos. O trono deve passar para Svanhig, seu filho legítimo, e depois para seus filhos. Qual o problema em votar pelo seu rei? Vai dar uma volta, ouça e irá entender. Os pretendentes já distribuíram terras, prometeram privilégios, títulos, julgamentos favoráveis. Eles se comportam como vadias, levantando as saias para todos que passam. Um rei pela graça de votos não é um governante, e sim um devedor. Isso deve terminar. Temos que começar colocando o primeiro filho de Bran no trono. Espero que os burgomestres vejam a sabedoria disso. Partindo de Caer Trode? Amanhã ao amanhecer. Divirta-se, mestre Geralt. Posso? Até mesmo deve. Venha! Estava esperando por você.
Então, o banquete está do seu gosto? Melhor que seus bailes continentais? Definitivamente há mais bebidas. Sim, há. Retiradas diretamente da minha adega. Hidromel duplo, triplo, brand de ameixa de Sintra. Destilado de marracã que queima a boca feito água fervendo. O clã Ancrite sabe o significado de hospitalidade. Algo me diz que há um propósito para sua hospitalidade. Sim, há. Nas ilhas, hidromel e carne irão fazer você ganhar tanto apoio quanto feitos conquistados com uma espada na mão. Se isso for verdade, você pode ficar tranquilo em relação à votação. Vou ficar tranquilo pela manhã, quando a coroa estiver na cabeça de um dos meus filhos. Te vi falando com Birna sobre o que foi. Política. Afinal, nada mais interessa a ela. Uma puta tentou me convencer de que devemos honrar a memória de Bran. E para fazer isso, devo mandar que minha prole desista da corrida pela coroa e apoie Svanhilde. Por que acho que você negou isso? Você coloca de maneira suave. Eu mostrei a porta a ela. Me prometeu uma recompensa por ajudar seus filhos. Eu pretendo manter minha palavra. Aqui. Essa bugiganga está na família por gerações. Eu a dou para você por ajudar a garantir que a linhagem resista. Belo trabalho artesanal. Obrigado. Sou eu quem? Ouviu isso? Droga! Rialmar provavelmente começou outra briga. Não é o Rialmar. Vamos. Mais forte! Pano! Me dê algum pano! Tenho que parar o sangramento! Rápido! Pegue meu manto. Aguenta firme, filho! Você vai conseguir! Um tubarão pegou minha perna uma vez! Albion! Ele morreu. Crack! De onde vieram aqueles ursos, hein? Responda! Agora! Cuidado com como fala com meu pai. Guarde sua espada, filhotinho, ou Crack também vai perder um filho. Você me insulta, Lugos, e agora ameaça meu filho? Não vou tolerar isso. Então vem aqui! Vamos! Acabo com você como se fosse um cão raivoso! Calma, calma! Sangue suficiente já foi derramado. Alguém trouxe essas feras aqui para matar nossos filhos e irmãos. Não podemos restaurar suas vidas. Mas nós podemos. Nós devemos vingá-las. Este fardo cai sobre o anfitrião e sua prole. Encontre o culpado, Ancrite. Encontre e mate. Senão, seu clã será amaldiçoado pelas próximas 100 gerações. Alguém viu como esses ursos entraram? Não importa. Eu já sei onde encontrar o culpado.
Espera! Está maluco? Vai matar gente antes de descobrirmos o que aconteceu? Descubra tudo o que quiser. Enquanto isso, eu vou limpar a vergonha do nosso clã. Ei, os burgomestres não estão mais ouvindo. Pare de bancar o herói e pense por um segundo. Nossa honra está em jogo, irmã. Isso não pode esperar. Você está me ouvindo? Alguém deixou aqueles ursos entrarem. Temos que saber quem. E a resposta está em algum lugar dessa sala. Você está certa, Ceres. Vou te ajudar. Obrigada. Certo. Vejo vocês quando eu voltar com a cabeça dos traidores. Vou ficar aqui. Alguém deve cuidar de tudo. Chamar a curandeira e entregar os falecidos às suas famílias. Lobo, eu te agradeço. Já viu alguma coisa assim? Não. E espero não ver nunca mais. De onde os ursos vieram? Estávamos todos rindo, comendo, bebendo. E então, de repente, um massacre. Torrentes de sangue nas paredes. O que aconteceu antes do massacre? Seja precisa. O jovem Lugus apostou que podia esvaziar um barril de cerveja de uma vez. Subiu em uma mesa, pegou um dos barris menores de cerveja de trigo de Sintra e começou a beber. A garganta dele ficou parecendo com um baiacu, o rosto ficou vermelho, mas ele continuou bebendo. O povo começou a bater as canecas na mesa, gritando: Lugus! Lugus! Depois, do outro lado da sala, ouvimos o rugido. Todos viramos juntos como se um timoneiro tivesse chamado. Eles já estavam lá. O pessoal que estava mais perto dos ursos não conseguiu nem sacar suas armas. Eles foram retalhados em pedaços. Vamos vingá-los. Eu prometo. Sabe quem morreu? Drogodar, Dragbondu, Lugus Todo Roxo, Halbjorn, Otrigg. Leva um tempo para mencionar todos. Ouvi dizer que você ajudou Lugus, assim como me ajudou com o rim. Mas dá para nomear os pretendentes ao trono que sobreviveram em um suspiro. Você, Hjalmar e Svanhilde. O que você está dizendo? Nada ainda. Já falamos o suficiente. Vamos dar uma olhada ao redor. Me avise sobre o que encontrar. Vou falar com os outros. Talvez alguém tenha visto mais do que eu. Aguente firme, Sina. Como eles entraram? Sei lá. Os portões estavam fechados. Talvez eles estejam nos punindo? Pelo quê? Você está falando bobagens. Tantas feridas. Não admira Halbjorn ter sangrado até a morte. Marcas de dentes, de garras, ossos quebrados. Difícil dizer exatamente o que o matou. O corpo está massacrado. Difícil dizer quem é. Stengrim, talvez. Otrigg. Merda. Não mais que uma criança. Certo. O que nós temos aqui? Cabeça de urso, mas a língua é curta, como a de um humano. A boca tem cheiro de licor de mel, hidromel. E mais alguma coisa. Algo terrestre. Ursos gostam de mel antes de ser fermentado. Estranho. Logo embaixo do pelo, uma tatuagem. O formato de uma pata de urso. Cicatriz antiga. Parece ter sido suturada. Meio homem, meio urso. Algo como um licantropo. Sem lua cheia, então outra coisa causou a transformação. Talvez algo que ele tenha comido ou bebido. Hidromel. Hidromel com aroma terrestre. Preciso checar os chifres, canecas e tigelas.
cheiro terrestre da boca do urso. Algo como cogumelos. A tigela está vazia, mas o cheiro está no ar, vindo de algum lugar desta sala. Uma tigela em cada mesa. Hidromel nesse aqui. É só hidromel. Todos os chifres estão vazios. Aqui. Hidromel com toques de um tipo de cogumelo e... sangue humano? Ceres. Um guarda viu o que aconteceu. Aqueles não eram ursos, eles eram... homens que se transformaram em ursos. Aham. Berserkers. Berserkers? O nome que os bardos deram para guerreiros que se transformam em animais no meio da batalha. Coisa de contos de fadas, lendas. Mas parece fazer sentido, certo? Quase. Estávamos em um banquete, não campo de batalha. Suspeito saber o que causou a transformação deles. O hidromel que eles beberam. Cheira isso. Hidromel misturado com sangue e algo mais. Acho que pode ser um cogumelo, mas não reconheço o tipo. Hjort pode nos ajudar. Poucos druidas conhecem ervas melhor. Não custa tentar. Uma desgraça. O tipo que não vemos desde o funeral vermelho. Vemos morrer na ocasião. Freya, nossa mãe. Que o mar engula os traidores. Freya, Nossa Senhora. Se importa se eu interromper? Já interrompeu? O que é? Alguém envenenou um dos barris de hidromel. Com sangue e alguma outra coisa. Uma erva ou um cogumelo. Ceres disse... Me dê o chifre. Eu conheço o cheiro. Um cogumelo. Mardrome. Mardrome está relacionada de algum meio a Berserkers? Sim, mas só em histórias para crianças dormirem em noites geladas de inverno. Dizem que guerreiros que comeram Mardrome se transformaram em feras consumidas pela fúria da batalha. Mas, como eu disse, é só... Só uma lenda, eu sei. Mesmo assim, eu acho mais fácil acreditar nisso do que alguma história sobre ursos aparecendo do nada. Ceres não estava mentindo. Você conhece bem cogumelos. Conheço. Especialmente aqueles que afetam e acalmam a mente, que provocam devaneios. O Dauric sofreu por anos. Eu tentei ajudá-lo de diversas formas. Inicialmente com oração, depois com leite de papoulas. Mas ele já se cansou disso, certo? Não é tão simples. Mas ainda vamos desacostumá-lo. Mardrome. Nunca ouvi falar. Vocês dão outro nome para ele no continente. Psilocíbia, acredito eu. Certo. Camponeses comem para aliviar a dor. O Dauric também tentou. Mas só poucas vezes. Em grandes doses, os cogumelos causam visões, pesadelos. Sim. A última coisa de que o Dauric precisava. Obrigada pela sua ajuda. Sangue Mardrome. O gosto de carne humana é uma substância que ativa visões. Isso bem que poderia ter causado a fúria, talvez até mesmo a transformação. Talvez. Porém, difícil de acreditar que alguém envenenou aquele hidromel no salão na frente de todas aquelas testemunhas. Você está certo. Eu ajudei a preparar o banquete. Eu teria notado. Pode ter acontecido antes de trazerem a bebida para cima. Nas adegas, talvez? Vamos! Podemos encontrar mais pistas lá. Temos que encontrar os traidores depressa. Do contrário, os guerreiros vão resolver isso com as próprias mãos. O castelo já está agitado.
Acha que eles atacariam Crack abertamente? Meu pai ou um ao outro? Tudo na melhor tradição de Skellig. Não temos uma bela guerra civil faz tempo. Sabia que haveria problemas. Estava quieto demais. Engraçado. Arnvald disse o mesmo. Para um banquete ser bom, hidromel deve fluir, mas sangue também. Pode-se dizer que realizou seu desejo. Realmente espero que Hjalmar esteja fazendo algo útil, não só procurando por uma briga. Relaxe. Seu irmão é impetuoso, não estúpido. Nós mantemos o veneno no outro lado da adega, lá embaixo. Venha, eu te mostro. Cheiro! Isso é vodka? Licor de Marracan. Alguém arruinou vários barris dos melhores. Logo atrás de você. Que alívio. Sangue e cogumelos. Acha que podemos encontrar de onde veio esse barril? Parece diferente. Mas o quê? Merda! O álcool! Tem outra saída atrás desses barris, mas eles são muito pesados, nunca vamos movê-los. Não pretendo. Depressa. Deuses! Nós podíamos ter sido queimados vivos. Alguém está desesperado para acabar rapidamente com nossa investigação. Essa é uma passagem secreta? Uma raramente usada. Quando Hjalmar e eu éramos pequenos, nós brincávamos aqui, uma vez. Dias que já se foram. O medalhão está sumindo. Deve ser um local de poder. Quando eu botar as mãos nesse piromaníaco... Vamos pensar. Eles tiveram que usar a mesma entrada que nós. Talvez deixaram algumas impressões para trás. Talvez. Quando a porta se fechou e a confusão aconteceu, você também ouviu uma garrafa quebrando? Não. Mas eu não tenho sentidos de bruxa a meu dispor. Você deve ouvir o cabelo crescendo na minha cabeça. Eu tento não espiar. De qualquer forma, vale a pena verificar a entrada. Vamos. Alguém andou pelo hidromel.
A trilha acaba. Precisamos encontrar outra pista por perto, outra coisa para seguir. Deve ter sentido o tecido rasgar, mas estava com pressa. O que é isso? Pedaço de pano. Não. Não pode ser. O que é isso? A túnica de Arnivaldi. Só ele veste desse tipo. Tem certeza? Vi ele no salão principal com os criados. Vamos! Veja! Pegue um cavalo, vamos perseguir ele. Arnivaldi! Pare, droga! Duvido que ele vai escutar. Quando eu botar as mãos nele... Respeito, bruxo. Você não tem chance. Veremos sobre isso. Vamos, carpeado. Tá certo. Tá claro. Pronto. Merda, ele é rápido. Peguei ele! Por que você traiu eles? Fale ou vou terminar o que comecei. Nenhum Ancrite deveria jamais sentar no trono de Skellig. Eu conheço você melhor do que os outros. Você tem a cabeça quente, é irresponsável. Skellig precisa de estabilidade, de um rei forte. Não o tipo que um bando de burgomestres bêbados escolheria. Curioso. Nunca ouvi você expor essa ideia. Mas eu conheço alguém que nunca para de falar dela. É Birna Bran, não é? Você nunca foi um bom mentiroso, Arnivaldi. Qual era o motivo dela? É óbvio. Ela tramou isso para se livrar dos outros pretendentes, difamar o nosso clã no processo. Se ela tivesse conseguido, Svanhilde seria o único pretendente ao trono que iria restar. Precisamos de prova. Sua palavra contra a de Birna não é o suficiente. Arnivaldi, nos ajude. Eu pedirei para meu pai te dar uma morte honrada. Eu insistirei. Eu tenho cartas das instruções dela. Como envenenar o hidromel. Mas ela nunca assinou. Não há selo. Isso vai ser o suficiente? Terá que ser. Não devemos esperar. Hora de reunir os burgomestres. Eu reuni os burgomestres em conselho como você mandou, Ceres Ancrite. Você afirma saber quem está por trás do massacre de Caer Trode. Fale, então. O sangue dos filhos e filhas de Skellig mancham as mãos de quem? De Birna Bran. A garota está maluca. Você acha que alguém iria acreditar em você? Você fez servir em hidromel envenenado para os berserkers. Como é? Os servos de Caer Trode não são meus para comandar? Foi seu pai quem organizou o banquete e chamou os convidados. Há razão nessas palavras. Você tem alguma prova para confirmar a acusação? Mais que isso. Tem uma testemunha. Arnivaldi. Ceres diz a verdade. Birna me deu ordens para envenenar o hidromel. Quando Ceres e o bruxo desceram até a adega. Você nos traiu? O clã que te acolheu? Bons homens, ele é um servo Ancrite, um lacaio. Ele vai dizer o que eles mandarem ele dizer. Ele mentiria para eles mesmos se pagasse por isso com a sua cabeça. Birna fala a verdade. Arnivaldi serviu em Caer Trode desde que me lembro. Leal como um cão. Eu atesto por Ceres, ela fala a verdade. Você? Outro lacaio Ancrite? Ceres te seduziu para cooperar? Posso imaginar como. O Crack te pagou para manchar meu nome. O
que você disse? Acalmem-se. Depois do que eu vi em Speakhog, eu confio no bruxo, mais do que confio em você. Você tem este direito, mas isso não prova que sou culpada. Temos mais uma evidência. Uma carta de Birna para Arnivald, instruindo ele como envenenar o hidromel. Não contém minha assinatura ou meu selo. Mas o perfume encharcou o pergaminho. Um cheiro muito forte, sabe? Ainda para ser sentido. Essa é sua prova, garota? É isso que chama de evidência de minha suposta traição? Não me faça rir. Birna está certa, Ceres. É uma prova muito fraca de sua transgressão. Além disso, seu irmão Rialmar não apresentou nada que pudesse limpar o nome de sua família. Temos apenas um caminho sobrando. Holger, Lugos, é hora de sairmos deste maldito castelo. Venham, vamos decidir que punição o clã Ancrite enfrentará. Você está cometendo um grande erro. Silêncio, forasteiro! Espere. Mãe, você me fez deixar o salão antes do banquete. Por quê? Filho, agora não! Por que você fez isso? Como você sabia? Como? Você fica em silêncio. Vocês não deram credibilidade a Ceres. Não deram credibilidade ao bruxo. Mas devem dar ao filho que acusa a própria mãe. O massacre foi ela quem fez. Ela envergonhou a si mesma. A mim, a família, o clã. Svarrig, eu fiz isso por você. Apenas por você. Você admite este feito. Como o mais velho dos burgomestres, eu limpo o nome do clã Ancrite. E você, Birna, te sentencio à morte. Você será acorrentada a uma rocha para morrer de fome e sede. E as aves marinhas arrancarão seus restos. Birna desejava o poder, eu sabia disso. Mas tanto a ponto de cometer tal crime? E Svanhig? Qual o destino dele? Ele perderá sua casa, seu nome, sua honra. Ele escolherá exílio ou morte. Mas chega. O que quer que venha, devemos suportar. Eu te agradeço, Geralt. De novo. Não é preciso. De novo. Não vou aceitar mais modéstia. Essa é uma terra de heróis. Deixe que isso te lembre disso. E agora, devo cavalgar para Jednit, para o Conselho dos Burgomestres. Hora de escolher um rei. O que você acha? Quem irá receber o assentimento? Venha comigo, veja você mesmo. Todos podem ouvir as nossas ponderações. Eu já apostei em um cavalo nessa corrida. Não posso recusar, para ser honesto. Como imaginei. Bem, vamos. Chegamos bem na hora. Eles já começaram. Não faz muito tempo que devolvemos o Rei Bran ao mar. Hoje, nosso luto chega ao fim. Hoje, pela graça dos deuses e dos clãs, uma nova governanta será coroada. E juremos nossa lealdade a ela. Sei que alguns gostariam de ver outro em meu lugar.
Agradeço àqueles que ficaram do meu lado. Aqui, debaixo do carvalho sagrado, prometo ser uma boa rainha para os dois grupos. Quero que a paz e a prosperidade reinem em Skellige. E conto com vocês para que me ajudem a realizar esse sonho. Seres!